Palavra. Bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em nome de quem saúdo todas as senadoras e todos os senadores aqui presentes e os que também estão assistindo à distância. Excelentíssima senhora ministra Maria Tereza Rocha de Assis, eminente presidente do Supremo Tribunal Superior de Justiça, denominada Corte da Cidadania. Em nome de Vossa Excelência, eu saúdo a todas as ministras e ministros do STJ que aqui vieram nos hipotecar apoio nessa respeitável audiência que se traduz por uma denominada sabatina. Excelentíssimo senhor Dr. José Alberto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem cumprimento todas as advogadas do Brasil, todas as advogadas do Brasil, e notadamente advogadas que aqui estão presentes. Saúdo ainda a meus eminentes colegas de luta, esta luta que iniciou-se em junho do ano em curso, no caso, a doutora Daniele e o doutor Afrânio, pessoas que, em plena parceria, em plena harmonia e com o mesmo desígnio de vontade, que é exatamente buscar uma vaga no nosso excelso Superior Tribunal de Justiça, nos compartilhamos aqui esta luta de forma saudável e democrática. Fico muito feliz exatamente de ter ladeado essa disputa por Vossas Excelências. Demais autoridades aqui presentes, e aproveito aqui que eu estou vislumbrando mais dois ministros do STJ, aqui estou vislumbrando o ministro Cláudio Santos, que está aposentado, o ministro César Asfores, ex-presidente do STJ, também a quem agradeço o apoio de estar aqui presentes. Demais autoridades de segmentos diversos, Ministério Público em geral, procuradores e outros segmentos, senhores jornalistas e senhoras e senhores que aqui estão presentes. Nesta reta final, momento importante na minha carreira jurídica, submeto-me ao crivo de Vossas Excelências, senhoras senadoras e senhores senadores, integrantes desta augusta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em busca da concretização de um sonho, ascender ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Honra-me sobremaneira a todas as etapas do certame a serem percorridas, conforme preconiza o texto constitucional de 1988. Chancelada pelos três poderes da República: Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, nesta ordem. Na primeira fase, os eminentes integrantes do Pleno do Superior Tribunal de Justiça, órgão soberano daquela Corte, muitos aqui presentes, e também já agradeço estas presenças, dentro de um universo de 58 colegas desembargadores, todos qualificados, aprovaram o meu nome, incluindo em lista, a qual é enviada a Sua Excelência, senhor Presidente da República, que,
acolhendo a decisão plenária daquele sodalício, a ratificou, encaminhando-a ao Senado Federal, a fim de ser submetida a esta sabatina, última etapa da nossa jornada. Enfim, este momento é deveras relevante para mim, pois, para alçar a Corte da Cidadania, dependo do aprovo desta respeitável comissão, confirmando minha aprovação pela vontade do Pleno do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e a indicação da Presidência da República. É o que espero sob as bênçãos do nosso grande arquiteto do universo. Agradeço ainda ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por me haver escolhido dentre nomes tão qualificados que tanto honra o Poder Judiciário brasileiro. Não menos relevantes é estender meu agradecimento a cada senadora e senador que tão bem me recepcionaram, ouviram-me, acolheram-me e, o que aqui fazem presentes, visitei todos os 81, um por um, ouvindo a opinião de todos, porque esta casa é a representação da Federação Brasileira, aos quais sou grato, sou profundamente grato. Respeitando todos os credos, como nos impõe a Carta Magna da República, sou grato a Deus, pois sem Ele nada sou e nada teria, bem como a intercessão do Padre Cícero Romão Batista, de quem sou devoto, por jamais esquecer minha origem e valiosas raízes culturais perenizadas no rincão caririense. Gostaria de expressar imperecivelmente gratidão à minha esposa Ana Maísa Nogueira, fiel companheira de vida, e ao meu filho Mateus Teodoro Santos, aqui presentes, cujo apoio foi fundamental nesse período eivado de esperanças. Saúdo ainda meu filho caçula, com 11 anos, Davi Teodoro, que igualmente, ao seu modo, foi extremamente relevante nessa caminhada. Com a permissão de Vossas Excelências e dos demais que aqui estão no plenário, passo a relatar breve ocorrências históricas e geográficas da minha carreira. Em 1976, tornei-me sargento da Polícia Militar. Ficando na instituição até 1987. Em 1989, fui aprovado no concurso para delegado de Polícia Judiciária do Estado de Rondônia. Primeira turma de delegado, depois da transição de território para Estado. Fui aprovado e em cujo cargo permaneci até 1993, quando, então, tomei posse como promotor de justiça do Estado do Ceará. Durante 18 anos de exercício na condição de promotor de justiça e, depois, como procurador de justiça, sempre defendi, de modo intransigente, a defesa da ordem jurídica, do regimento democrático e dos interesses sociais e individuais. Focado nesta concepção jurídica e sob a proteção divina, cheguei ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 2011, função que desempenho até hoje. Nesta colenda corte, atuei no direito privado, direito penal e no direito público, onde atualmente sou presidente da primeira Câmara do Direito Público. Criei, então, a Comissão Permanente de Segurança, da qual fui presidente por 4 gestões, de 2011 a 2019, durante 8 anos, sem prejuízo das atividades judicantes. Fui corregedor-geral de Justiça no biênio 2019-2021 e coordenador da Comissão Permanente de Articulação Federativa e Parlamentar do Nordeste, perante o Conselho Nacional de Justiça.
além de vice-presidente do Colégio de Corregedores de Justiça do Brasil. Minha opção pela magistratura, depois de tantos anos atuando no Ministério Público, deu-se nutrida pelo respeito e apreço à justiça, ao judiciário, a quem compete distribuir, em última instância, o justo concreto e garantir a justiça em cada caso. Com isso, desde que ingressei no Poder Judiciário cearense, sempre me dediquei a atuar e julgar de forma equitativa, independente, imparcial e equânime e célere, sendo sensível à história pessoal de cada parte, mas sem descurar do rigor técnico exigido pela aplicação da ciência jurídica nos tribunais. Enfim, o volumoso acervo processual não pode servir de desculpa para se ignorar as vidas por trás de cada capa de cada processo. Nesses 47 anos de dedicação ao serviço público, pude acumular vastas experiências, além de, naturalmente, ter uma formação multidisciplinar, visto que transitei por diversas instituições e órgãos, apropriando-me cada vez mais do funcionamento do Estado lato sensu e das peculiaridades de cada carreira, bem como daqueles que buscam a justiça. São essas vivências que pretendo trazer comigo para o Tribunal da Cidadania, na esperança de que sejam vistas com bons olhos por vossas excelências, assim se dignem a aprovar meu nome nesta egrégia comissão. Todos esses anos representam apenas parte do que vivenciei. Parte do que vivenciou este que vos fala. Menino negro, filho de uma açougueira, nascido e criado em numerosa família pobre e nordestina, dividindo com irmãos o exíguo espaço de humilde casa, com 18 irmãos, o exíguo espaço de humilde casa, lá em Juazeiro do Norte. A vida me levou ao enfrentamento de muitas batalhas e percalços, mas com fé e paciência, bom senso e determinação pude superá-los. Não é minha intenção carrear atitudes solidárias, porém, tão somente mostrar que a minha história se confunde com a da grande massa da nossa população brasileira. Portanto, com toda humildade, nada mais gratificante do que ter a honra de ocupar uma cadeira no Tribunal da Cidadania, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. Poderia ser, como pessoa, um mero exemplo rotulado estatisticamente, todavia, tornei-me uma exceção. Um destino diferenciado, num país assolado por desigualdades de toda ordem. Logo, para mim, estar no judiciário é sinônimo de humanismo e, principalmente, de busca incansável por um sistema de justiça verdadeiramente justo, que seja peça fundamental no combate a toda uma tipologia de invisibilidade. Para além minha história de vida e da minha trajetória profissional, encontrei na academia uma verdadeira paixão. Não saciado pela graduação de Direito e pela especialização em Direito Processual Penal, tornei-me mestre e doutor em Direito Constitucional, com viés em pesquisas voltadas à hermenêutica, direitos humanos e garantias fundamentais. Ou seja, tudo aquilo que se busca e se precisa no âmbito do Poder Judiciário. Nesse íntere, também publiquei diversos artigos científicos e alguns livros com destaque para o meu último lançamento, que foi justamente a minha tese de doutorado, defendida em 2020, publicada em 2022 pela editora Uspórdio, a saber,
o juiz das garantias sob a ótica do Estado democrático de direito, adequação ao ordenamento jurídico brasileiro, o qual se encontra atualmente esgotado. Sempre fui e serei um fiel seguidor da Constituição, do Estado democrático de direito e dos direitos e garantias individuais dos cidadãos contra possíveis excessos e abuso na atuação do Estado. Porquanto considero-me intransigente defensor da presunção de inocência, da imparcialidade, do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais coroados do devido processo legal. Acredito na segurança jurídica, base para a estabilidade econômica e o desenvolvimento social de um país. Mas também entendo que ela é apenas um meio para alcançar o fim do direito, que é a justiça no caso concreto. Sem justiça, uma nação entra em estado de anomia social, porque os cidadãos passam a desacreditar na eficácia das suas instituições. E sem essa confiança simbólica, o tecido social perde sua harmonia e se desintegra, gerando crises e convulsões sociais. Por essa razão, penso que o julgador completa a tarefa iniciada pelo legislador, aos quais honradamente me dirijo, ao determinar uma conclusão individual para o preceito geral, estabelecido na ordem normativa. Disso, reforço o meu compromisso de respeito e admiração aos princípios republicanos, aos valores democráticos, aos poderes constituintes da República, no exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas e, sobretudo, aos precedentes jurisprudenciais contribuído para uniformizar a jurisprudência nacional, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, conforme determina o artigo 926 do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, salutamente aprovado por esta augusta Casa Parlamentar. Dessa forma, se confirmada a minha nomeação por Vossas Excelências, senhoras senadoras e senhores senadores, integrantes desse íntegro colegiado, comprometo-me a lutar pelos mais altos ideais republicanos, de modo a honrar esta indicação perante os milhões de brasileiros que lhe confiaram esta nobre atribuição. Por fim, agradeço a generosa atenção e solicitude, me colocando à disposição de Vossas Excelências para eventuais questionamentos. Um bom dia. Inclusive, uma pergunta muito bem dirigida, até porque o feminicídio é um tipo penal que foi incluído no Código Penal brasileiro recentemente, dado a necessidade em decorrência da ocorrência, antigamente chamavam antigamente não era o feminicídio, tá certo? Era exatamente o choricida, quando o marido matava a mulher, etc. Mas o que é que ocorre? É um tema muito relevante e reclama muito tratamentos sérios e que muito preocupa para a situação brasileira. Para termos uma ideia, em 2022 foi elaborado uma estatística em que, no Brasil, a cada 6 horas se assassinava uma mulher. De maneira que isso é um absurdo e que esse absurdo deve ser combatido. E quais seriam as medidas? E aqui por questão de justiça, eu tenho que parabenizar a esta casa, a este Congresso, sobre a elaboração, sobre a exposição de motivo e os debates em seguida, a consumação da lei que introduziu no Código Penal o feminicídio. Se nós observarmos a lei com detalhes, nós temos lá todos os mecanismos, o legislador deu ao Poder Judiciário, porque nós do Poder Judiciário, nós somos apenas intérpretes da lei. O legislador traça a lei e o Poder Judiciário é quem é o intérprete da lei, vai identificar o espírito desta lei. E de sorte que, se nós buscarmos a exposição de motivo desta casa sobre o feminicídio, é sem dúvida um tipo penal que foi criado com perfeição.
foi criado a parte de direito material, que é o direito, é o feminicídio, e as medidas alternativas. E lá fica bem claro a gente interpretando a vontade do legislador natural, porque é quem tem legitimidade de legislar tipo penal, qualquer que seja o tipo penal, é esta casa, é o Poder Legislativo. E ela deixa bem claro na interpretação que a prisão, às vezes, não resolve a situação. É melhor prevenir do que acontecer o fato. E lá na lei tem as medidas adotadas, as medidas atribuídas. Quem deve cumprir essa medida é o Executivo. Nós, por exemplo, não temos delegacias das mulheres em todo o Brasil, em todos os municípios do Brasil. Nós não temos delegacia da mulher em 50% dos municípios do Brasil. Em 70% dos municípios dos estados. E de maneira que essas medidas devem ser pedagógicas, essas medidas protetivas com mais eficiência, as medidas protetivas com mais eficiência, porque nós sabemos que o autor de feminicídio, conforme havia dito da minha colega Daniele, é diferente das características do homicídio. O homicídio, antes de acontecer, há discussão séria e termina as partes fazendo amizade. É uma ameaça que é uma ameaça regra. Mas quando ocorre uma ameaça, sobretudo no setor doméstico, infelizmente essa ameaça, se não for cuidada com os órgãos de segurança capazes, uma delegacia especializada da mulher, com profissionais, com setores multidisciplinar, sociólogo, pedagógico, etc., não há como exatamente cumprir-se a lei. De sorte que nós necessitamos que as medidas preventivas sejam exatamente cumpridas nas delegacias, com mais eficácia, com programa de educação. Nós temos que preparar a prevenção do feminicídio nas escolas. Nós temos que ir para as escolas, falar sobre a violência doméstica, a fim de alterar a visão. O feminicídio tem uma ligação com a sociologia, e assim sendo, o feminicídio é uma cultura que está a destruir, a sociedade cearense, ou brasileira, sobretudo as vítimas fragilizadas fisicamente, porque, infelizmente, para mim, o feminicídio é um dos mais graves e covardes crimes. Portanto, eu acho que a partir do Poder Judiciário, o Legislativo fez sua parte, instituiu o crime de homicídio como legítimo legislador, ou de feminicídio, instituiu as medidas cautelares. Agora, o que é que resta? É o Poder Executivo instituir delegacias especializadas, criar programas de educações e dar condição na escola, na formação, porque, repito, é melhor prevenir o crime a apurar depois de consumado. Portanto, eu concordo plenamente que é uma preocupação grande e, caso necessite de qualquer alteração, quem é o único poder que deve exatamente examinar o que deve faltar para complementar a lei que trata de feminicídio é o Legislativo. É o Legislativo que tem um amplo de pesquisa maior. É o Legislativo que tem uma estatística política maior. Portanto, essa é a nossa posição. E com relação às medidas, nós temos programas voltados ao combate ao feminicídio, tanto no STJ como em alguns tribunais do Brasil. E, sobretudo, no Conselho Nacional. De maneira que é um tema preocupante, porque não se justifica de hipótese alguma o número de feminicídio duplicado o número de homicídios no Brasil. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado. Daniele Ribeiro, muito lógica. É salutar a preocupação de Vossa Excelência no tocante às mulheres, no tocante ao combate à violência doméstica, que é inconcebível, em pleno século XXI,
nós convivermos com uma brutalidade dessa. E também a preocupação da Vossa Excelência com relação ao espaço das mulheres. O que tenho a respondê-la é que concordo plenamente com o vosso ponto de vista, por esse zelo evidente em defesa das mulheres. Mas quando eu falo de defesa da mulher, não quero fazer a distinção. A Vossa Excelência está fazendo uma defesa ao princípio da dignidade da pessoa humana. E de maneira que eu a parabenizo e falo com relação à igualdade das mulheres, o espaço das mulheres. A nossa Constituição Federal, o texto constitucional de 1988, ele é pluralismo. Ele traz o pluralismo penal, mas a doutrina constitucional diz que esse pluralismo é extensivo ao social. E se é extensivo ao social, é claro que os direitos das mulheres têm que ser amparados em todos os sentidos, inclusive em concurso público e indicação. Agora, claro que nós respeitamos o que nós que somos magistrados, que somos intérpretes da lei, nós devemos respeito soberano ao texto constitucional. O texto constitucional, quando da escolha ou quando da determinação de qualquer cargo, ele assim o faz, fosse constitucional, ele tem o poder discricionário. Mas esse poder discricionário nada obsta de ser casado com o princípio do pluralismo. Ou seja, é aí que nós defendemos também a paridade, nós defendemos a isonomia material, aonde os espaços também devem ser acompanhados dos homens pela mulher. E para dar um exemplo, para responder a pergunta da Vossa Excelência, inclusive muito inteligente, no nosso estado do Ceará, lá são 53 desembargadores, nós temos 45% de mulheres. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargador Afrânio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as perguntas aqui direcionadas a nós que estamos aqui sendo sabatinados pelo senador Sérgio Moro, notadamente com relação à crise da segurança, onde ele evidencia focos no Rio de Janeiro e na Bahia. Nós sabemos que a segurança pública é um problema de ordem nacional. Os estados todos enfrentam, alguns surgimentos da criminalidade vêm complicando mais ainda a situação, e de modo que a população clama por uma prevenção, a população clama por um combate à criminalidade, sobretudo a criminalidade profissional, o crime organizado. E de sorte que, sem dúvida, é uma matéria constitucional. O artigo 144 da Constituição Federal, ele é claro quando ele diz as atribuições de todas as polícias, Polícia Judiciária Federal e Estadual, Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva, Polícia Rodoviária, de maneira que o Constituinte de 1988, que nos criou a Constituição Democrática, houve uma redimensionalidade do direito constitucional brasileiro, e nessa redimensão nós incluímos o direito penal, o direito processual penal, e de maneira que lá está também a segurança pública. Ao meu ver, compete a cada estado da federação, salvo se futuramente o legislador, que é o Congresso, quem deve legislar sobre segurança pública é o Congresso, esta casa, é a legitimidade. Nós não podemos correr o risco de estarmos tomando decisões que possam contrariar a Constituição. E de sorte que é louvável a preocupação do senador Sérgio Moro, mas eu tenho que, ao meu ver, cada estado deve estruturar suas polícias. Quando eu digo suas polícias, são as polícias judiciária, que é a polícia que apura, e a polícia preventiva, que previne o crime. Ao certo é que a população não pode esperar. E desta forma, levando-se em conta que convivemos num Estado federativo, cada Estado, em homenagem à Constituição, deve criar maneiras
de exatamente combater o crime. Meu ponto de vista é que os estados devem articular como deve combater esse crime. E com relação ao papel do Poder Judiciário, inclusive o senador Contarato foi bem, o senador Contarato foi bem claro aqui, que nós sabemos, e o senador Sérgio Moro, professor de processo penal, sabe também, que o Poder Judiciário, sobretudo diante de uma Constituição Cidadã, inaugurada em 1988, que adotou o sistema acusatório, onde o juiz não pode agir de ofício. O juiz ele tem que ser provocado, ou pelo titular da ação penal pública, que é o Ministério Público, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, ou pela Polícia Judiciária, que não requer. A Polícia Judiciária não requer, não é parte. A Polícia Judiciária vai representar uma temporária, um mandado de busca e apreensão, uma condição coercitiva, etc. E de maneira que o Poder Judiciário, ele não pode agir de ofício. Mas mesmo sendo provocado, sem dúvida, a Constituição também assegurou ao Poder Judiciário a independência funcional, a sua independência e agir dentro do livre convencimento. E lá no artigo 89, inciso 9, a Constituição diz bem claro que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. E qual é a fundamentação da prisão preventiva, temporária ou de qualquer medida pré-processual? É o preenchimento dos requisitos. E a bem da verdade, o Código de Processo Penal, que foi recepcionado em parte pela Constituição Federal, traz o rol de requisitos que devem ser obedecidos pelo magistrado. De maneira que, se o magistrado decide sem fundamentação, obviamente caberá um habeas corpus. O magistrado tem que decidir com fundamentação. Porquanto, nesse sentido aí, caso o magistrado haja de forma acertada, compete a parte do Ministério Público exatamente recorrer e ao mesmo tempo apontar, e sem dúvida será exatamente corrigido. Agora, nós não podemos perder de vista que, preenchidos os pressupostos de uma prisão preventiva, por exemplo, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, sem dúvida o magistrado deve decretar. E se assim o não fizer, mesmo em respeito ao livre convencimento dele, o Ministério Público pode recorrer e os tribunais podem se decretar aquela prisão. Portanto, nesse combate, nós não podemos perder de vista que não se combate o crime cometendo o crime. Porque se o juiz age com abuso de autoridade, ele está cometendo um crime. De maneira que o juiz deve, em qualquer circunstância, sobretudo quando diz respeito a direitos e garantias individuais, ele tem que adotar providência que não venha violar princípios ou garantias constitucionais. De maneira que eu concordo com a preocupação do senador Sérgio Moro, e que digo que nós temos, caso o magistrado haja através de uma decisão teratológica, nós temos o Conselho Nacional de Justiça para exatamente apurar. Mas não podemos aqui dar uma carta branca ou dar um alvará ao juiz para ele agir de forma ímpar ao arrepio conjunto probatório. A segunda pergunta que o senador Sérgio Moro nos fez é com relação ao CIV, ao plano de saúde. Nós sabemos que, qualquer que seja o plano de saúde, nós sabemos que está em jogo o interesse público, está em jogo a dignidade da pessoa humana, está em jogo a saúde, está em jogo a vítima, a vida de alguém, de maneira que eu sou plenamente favorável que os planos de saúde deva ser, a interpretação que deve dar, que seja uma aplicação extensiva ou exemplificativa e não um rol taxativo. Porque quem está em estado de paciente ou na iminência de morte, ele busca o Estado exatamente para recuperar aquela situação. E nós sabemos que a Constituição Federal diz que é dever do Estado, a saúde é um dever do Estado.
Agora, nós temos que ter cuidado do desequilíbrio econômico, para não conceder liminar em todas as situações, porque senão nós vamos levar o Estado à quebra. E um exemplo desse desequilíbrio econômico, nós temos que ter cuidado de não conceder decisões liminares para dar um tratamento de 500 ou 1 milhão de reais a quem tem condição de pagar. A justiça tem que ter esse bom senso. Nós devemos reservar, assegurar a saúde, sobretudo as pessoas carentes e as pessoas pobres. As pessoas que têm condição, ela deve recorrer exatamente, ela não pode burlar a justiça no sentido de buscar o que ela tem condição de pagar. Agora, negar o acesso à justiça, negar um plano de saúde da pessoa pobre que está na iminência de uma morte, eu acho que viola o que há de mais sagrado na Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Era o que eu tinha a responder, excelentíssimo senhor senador Sérgio Moro. Obrigado. Doutora Daniela. Senador Malto, primeiro eu parabenizo pela indagação e pela vossa preocupação ostensiva com o direito à vida. Nós sabemos que a Constituição Federal, ao trazer como um dos seus pilares o princípio da dignidade da pessoa humana, nenhum rol hierárquico, o primeiro lugar é a vida. De sorte que, seguindo o raciocínio dos demais colegas aqui, que bem se manifestaram em prol da vida, com a mesma pegada. Porém, na condição de magistrado, sou cumpridor rigorosamente da lei e da Constituição Federal. Quando ingressei no Ministério Público e na magistratura posteriormente, eu prometi cumprir com as leis e com a Constituição do meu país. Porém, nesse sentido, como magistrado, irei rigorosamente cumprir o que a lei vai disciplinar com relação ao aborto. Porém, em se tratando de um assunto de alta complexidade e de um enorme impacto social, entendo que o melhor campo para que haja discussão seja justamente no âmbito do Congresso Nacional, casa daqueles que possuem a legitimidade popular para traçar os debates praticados de política pública. Essa é a minha posição. Defendo o princípio da dignidade da pessoa humana e, como magistrado, defendo a legitimidade desse Congresso aqui tratar da matéria. Obrigado pela pergunta, senador Malto. Eu começo, ele intitulou uma das palavras como Operação Lava Jato. Em primeiro lugar, eu deixo bem claro aqui que defendo a apuração de qualquer crime em tese, ou seja, tipo penal em tese, e que haja veemente indícios de autoria que possa o Ministério Público oferecer denúncias. O artigo 41 do Código de Processo Penal é bem claro que só se pode oferecer uma denúncia contra um cidadão se tiver a materialidade, ou seja, o crime em tese e indício suficiente de autoria. E de maneira que, desde que sou a favor de qualquer instauração de processo para se apurar qualquer espécie de crime praticado de qualquer espécie de pessoa. Porém, desde que este processo seja norteado pelos princípios inerentes ao devido processo legal. Ou seja, princípio da presunção de inocência, princípio do contraditório e da ampla defesa, princípio de indúbio pro réu, princípio da imparcialidade, até porque, a partir do momento que o juiz é imparcial, não há de que se falar em processo. De sorte que qualquer espécie de crime, por quem quer que seja praticado, eu defendo que seja instaurada uma ação penal. Até porque a instauração da ação penal, obedecendo o devido processo legal, fruto do Estado democrático de direito, da redemocratização do processo penal brasileiro ocorrido
em 1988, através da Constituição Cidadã. Nós não podemos deixar de dizer que hoje nós convivemos no Estado Democrático de Direito e diante de um processo, o processo deve ser processo penal democrático e constitucional. Portanto, nesse viés, sou a favor de qualquer instauração de processo, desde que seja obedecido esses princípios constitucionais, porque, caso contrário, nós não estamos no Estado Democrático do Direito, mas sim num Estado autocrático ou antigarantismo. Com relação à segunda pergunta de Vossa Excelência sobre a liberdade do traficante de droga, nós sabemos que a prisão ela ocorre na fase processual. Nós temos no Código de Processo Penal brasileiro, a própria Constituição estabelece, a própria Constituição que Vossas Excelências elaboraram, depois do Constituinte mantiveram, com emendas constitucionais a posteriores, a própria Constituição traça as espécies, as modalidades de prisão. Ou seja, nós aqui, inclusive, o grande professor Contarado, que já deu a entender, nós temos duas espécies de prisão no Brasil. Na esfera penal. Nós temos a prisão pena e a prisão sem pena. A prisão pena é aquela prisão que decorre de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Aí é uma prisão pena que é a chamada prisão definitiva. E a prisão corriqueira é a chamada prisão sem pena, que chamamos também prisão processual, que são elas, segundo a Constituição Federal, a prisão preventiva, prevista nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão temporária, prevista na Lei 7.960 de 89, e a prisão em flagrante, que é uma prisão de natureza administrativa, que está no 302, inciso 1 e 3º, a 3º do Código de Processo Penal. E, logo em seguida, a Constituição diz, é bem claro, no artigo 5º, lá no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, será imediatamente relaxado a prisão ilegal. Depois vem o artigo 93 da Constituição, inciso 9, que diz que toda decisão judicial deverá ser fundamentada, de sorte que, independente da gravidade do crime, a autoridade judicial, ao decretar uma prisão, ele deve obediência à Constituição, ele deve fundamentá-la, ele deve deixar claros os requisitos da Constituição. De sorte que, a partir do momento que não se obedece à Constituição, que é o nosso norte maior como magistrado, e o símbolo do respeito do Estado de Direito, a partir do momento que não respeitamos a Constituição, não é, eu estou falando fatos tratados de bandido, mas não independente de ser bandido, o cidadão de bem, ele não pode ser o seu direito de liberdade também, a não ser por um devido processo legal, ou por uma decisão fundamentada. De maneira que, em se tratando da liberdade de algumas prisões, nós observamos que não podemos perder de vista que a Constituição diz que o juiz é independente e deve agir pelo princípio do livre convencimento motivado. Ou seja, ele tem que motivar a materialidade e a autoria, ele tem que motivar se preencher os requisitos do mandado de busca e apreensão. O artigo 240 do Código de Processo Penal diz que o magistrado, ao decretar o mandado de prisão, ele deve individualizar o alvo, ele deve determinar qual o objeto desse alvo e, por conseguinte, caso ele faça de outra forma, ele deve relaxá-la até de ofício. Caso contrário, um habeas corpus resolverá o problema. Portanto, estou vendo pelo aspecto constitucional, que não citamos aqui, não conheço o fato concreto, mas se o ato do juiz violar um desses motivos, sem dúvida, o relaxamento da prisão se impõe. E, aliás, o Supremo Tribunal e o STJ decidem que, em se tratando de prisão ilegal, esta poderá ser relaxada até de ofício. De maneira que essa seria a segunda questão. E com relação à terceira pergunta feita pelo nobre senador Flávio Bolsonaro, ele intitula aqui o processo referente a 8 de setembro. E cita fatos específicos. O que é que ocorre? Trata de uma ação penal em curso no Supremo Tribunal Federal, com efeito, como magistrado que o sou, regido
regido pela LOMAN, Lei de Organização, LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, eu sou impedido de manifestar em qualquer processo que está subjúdice, que está em tramitação, primeiro, segundo, em qualquer instância, sob pena de ser punido administrativamente. De sorte que, quando a LOMAN impede ou determina que o magistrado não pode se manifestar no feito, o que é que ele está dizendo? Respeita a Constituição e respeita a lei. Portanto, em respeito à Constituição, em respeito à lei, que quem tem legitimidade para elaborar esta casa aqui, eu peço, com a devida venha, eu peço permissão ao senador Flávio Bolsonaro para deixar de responder essa questão. Muito obrigado e aproveito para agradecer mais uma vez a simpatia, o tratamento humano, o tratamento cordial, a educação que todas as senhoras senadoras e que todos os senadores aqui presentes me dispensaram. Eu, desde o primeiro dia que comecei a peregrinar nesta casa e visitar senadoras por senadoras, senador por senador, fui bem atendido por todo. Portanto, o que me resta é agradecer a vossas excelências, senhoras senadores e senhores senadores, dizer que estou muito feliz com esse debate democrático, um debate saudável, e ao mesmo tempo pedir aqui, sem dúvida, que Vossa Excelência analise a nossa exposição e, claro, não teria outra alternativa se não pedir a Vossa Excelência o voto. E agradecer a minha esposa, Ana Maísa, que veio lá do Ceará, meu filho, Matheus Teodoro, que também veio de lá, por estar aqui me dando força, e a todos que estão assistindo lá do Cariri, a minha terra, do Cariri cearense, do estado do Ceará, assistindo esse grande debate democrático. Portanto, mais uma vez agradeço e muito obrigado por essa recepção calorosa e democrática.